Na torre de vidro bem no coração da Avenida Paulista, Adelaide Monteiro bateu a mão na mesa da sala de reunião. Todos estão demitidos. A porta mal tinha fechado, quando o homem entrou farda suada, empurrando balde e vassoura velha. Ele se abaixou para colocar a placa de chão molhado. Calmo, ignorando o olhar de desprezo dela. Um pedaço de metal caiu do bolso da camisa dele, tinindo no mármore. Adelaide pegou. Leu a gravação. Carlos Monteiro. O ar ficou preso na garganta dela. Quem era esse faxineiro? Ela não fazia ideia. Que o homem que limpava o chão dela tinha salvado a vida do pai dela anos atrás, e estava prestes a salvar o império que ela mesma estava destruindo. A Torre Monteiro Tech subia 68 andares acima da Paulista. Uma coluna de aço e vidro, que refletia as nuvens de outono, como um espelho refletindo dúvida. Dentro, luzes LED brancas deixavam tudo com cara de hospital. Chuva batia nas janelas do 58º andar. Adelaide Monteiro, 30 anos. Nova CEO. Ficava sozinha na sala depois de demitir a equipe de segurança inteira. Cabelo loiro preso bem apertado. Vestido vermelho com decote afiado, combinando com a voz cortante. Assinou as demissões sem piscar. Mão firme. Rosto de pedra. Para Adelaide, disciplina sempre foi sinônimo de controle. E controle significava eliminar qualquer um que pudesse falhar. A mãe morreu quando ela tinha 9 anos. Aquela ferida nunca cicatrizou de verdade. Depois disso foi criada por Carlos Monteiro. Para funcionários, o nome dele era sinônimo de carinho. Mas para ela, a atenção do pai era como o sol passando por vidro. Brilhante, mas distante. Carlos construiu a Monteiro Tech. Na filosofia de tecnologia mais humanidade. Nunca julgar ninguém pela aparência. Mas Adelaide aprendeu outra lição. Que ser mole é perigoso. Que confiar é pedir para dar errado. Que líder que hesita, cai. 6 meses atrás, Carlos teve um AVC. Adelaide assumiu no meio da tempestade. A mídia chamava ela de fria. O conselho dizia que ela era inexperiente. E agora, com vazamento de código ameaçando um contrato de 4 bilhões com o governo, ela fez o que achava necessário. Demitir todo mundo que pudesse ser culpado. Olhando a chuva, ela não ouviu a porta abrir atrás. Só percebeu o faxineiro. Quando o ronco das rodinhas do balde quebrou o silêncio, virou para mandar ele embora, mas o salto prendeu na maleta dela. Ela tropeçou. Mão voou para a mesa, mas o mármore estava escorregadio. O faxineiro foi mais rápido do que ela esperava. Mão calejada segurou o cotovelo dela. Firme, mas gentil. De perto, viu o rosto marcado, olhos calmos que já tinham visto muita coisa. Ele não disse nada, só ajudou ela a se equilibrar. Depois deu um passo para trás e colocou a placa amarela no chão. Chão molhado. Um aviso que ela tinha ignorado. Foi aí que o metal caiu. Um bronze pequeno num cordão desbotado, tinindo como sino no mármore. Adelaide pegou antes dele. Virou na mão. Gravado. Por bravura sob fogo inimigo, província de Kandahar. E embaixo, Carlos Monteiro. O nome do pai dela. Ela olhou pro faxineiro. Ele já virava para pegar a vassoura. Espera, ela disse. A voz mais baixa agora, incerta. Esse metal tem o nome do meu pai. O homem parou. Ombros largos sob a farda fina. Não virou. É dele, o faxineiro respondeu. Voz grave, firme, de quem carrega peso há anos. Eu ia devolver. Adelaide sentiu algo rachar no peito. Uma fresta na muralha que ela construiu. Queria perguntar mais. Mas ele já empurrava o balde para a porta. Ela ficou olhando ele ir. O metal ainda quente na mão. Quem era ele? Por que tinha a medalha do pai dela? O nome dele era Henrique Santos. 36 anos. Tinha uma filha chamada Isabela. 7 anos. Esperta, educada. Que amava contar ritmos com os dedinhos enquanto tocava piano. Henrique já foi engenheiro aeroespacial. Especialista em estruturas de aviões militares. Serviu no Afeganistão em missão brasileira de apoio. Viu colegas morrerem numa explosão. Sobreviveu com ferimentos leves e um peso enorme. Depois disso não aguentou voltar pro trabalho antigo. O barulho, a pressão, a memória de fogo e metal gritando. Era demais. Então virou faxineiro. Turno da noite na Monteiro Tech. Trabalho que permitia estar em casa quando Bela acordava. Levar na escola, buscar à tarde. Trabalho quieto, humilde, que deixava ele invisível. Mas Henrique nem sempre foi invisível. Numa tarde de poeira e calor no campo de batalha, ele puxou um homem de um veículo em chamas. Aquele homem era Carlos Monteiro,
que visitava uma base como parte de revisão de contrato de defesa. O veículo bateu num explosivo improvisado. Carlos inconsciente, perna presa. Henrique usou uma caneta para abrir via aérea de emergência. Arrastou ele para fora. Ficou até os médicos chegarem. Carlos sobreviveu. E nunca esqueceu. A medalha que Adelaide segurava era de Henrique. Carlos insistiu para ele ficar com ela. Mas Henrique recusou usar. Para ele, era se exibir. A filha acreditava que o pai era herói. Mas também achava que herói não precisa ficar se gabando. Então ele carregava a medalha no bolso. Lembrança de uma dívida que sentia ter. E de uma promessa. Viver quieto. Criar a filha direito. Fugir dos holofotes que quase o destruíram. Naquela noite, depois do turno, Henrique andava pelos corredores vazios da torre. Quase 3 da manhã. Silêncio, só o zumbido do ar-condicionado e bip distante. Passando pela sala de servidores no 42º andar, ouviu algo estranho. Um bip. Não o ritmo normal. Um pulso agudo e regular. Parou. Não era trabalho dele. Mas instinto antigo não morre. Largou a vassoura. Abriu a porta da sala de servidores. Racks de luzes piscando. Verde e âmbar nas paredes. Andou devagar, ouvindo. Num canto, um rack que devia estar desligado. Estava ligado. E preso na chave auxiliar, um aparelhinho do tamanho de pendrive. Piscando vermelho. Porta dos fundos. Alguém instalou uma backdoor na rede. A mente de Henrique acelerou. Ele conhecia isso. Trabalhou com sistemas seguros antes. O dispositivo estava sugando dados. Mandando para fora. Profissional. Colocado onde ninguém olharia. Podia chamar segurança. Mas segurança tinha sido demitida. Podia chamar polícia. Mas aí vinham perguntas, holofotes. Podia ignorar. Mas a mensalidade da Bela dependia desse emprego. E mais. O homem cujo nome estava na medalha no bolso. Construiu essa empresa. Carlos confiava nas pessoas. Henrique não ia ficar olhando a empresa queimar. Então fez o que sabia. Isolou o dispositivo. Usou o terminal de manutenção para criar uma partição suave. Cortando sem alertar quem estava do outro lado. Registrou tudo. Pacotes horários digitais. Depois mandou relatório anônimo. Para um e-mail antigo que viu no manual. redalerts@monteirotest.com.br. Endereço que Carlos criou anos atrás. Para quem via problema e resolvia quieto. Fechou a porta, pegou a vassoura, terminou o turno. Na manhã seguinte, Adelaide ficou no escritório olhando a medalha na mesa. Não dormiu. Passou a noite fuçando arquivos antigos do pai. Não achou nada sobre Henrique Santos. Mas achou uma foto guardada num caderno velho. O pai mais jovem. Do lado de um homem de farda militar. Rosto na sombra. Mas postura familiar. Alto, firme, calmo. Atrás, na letra do pai. Às vezes a gente é salvo por quem a gente nem espera. Adelaide sentiu um nó na garganta. Passou tanto tempo provando que era forte para liderar. Que não era mole como a mãe. Que esqueceu o que o pai sempre tentou ensinar. Força não é dureza. Confiança não é fraqueza. Estava pensando nisso. Quando a assistente bateu na porta. Tem uma menininha aqui para te ver. Ela disse que o pai trabalha aqui. Adelaide franziu a testa. Manda entrar. A porta abriu. Uma criança entrou. Pequena, cabelo escuro preso em rabo de cavalo. Uniforme escolar um pouco grande. Olhou tudo de olhos arregalados. Paredes de vidro, poltronas de couro, vista da cidade. Depois olhou para Adelaide e sorriu. Oi, disse a menina. Voz educadinha. Cuidado. Meu nome é Isabela. Queria agradecer. Adelaide piscou. Agradecer por quê? Por dar emprego pro meu pai. Os dedinhos dela batiam na perna, contando o ritmo que só ela ouvia. Ele diz que você é muito gentil. Que gente como você dá chance pra gente como a gente. Adelaide sentiu um aperto no peito. Pensou na equipe de segurança que demitiu. Nas vidas que bagunçou por medo de parecer fraca. E ali estava essa criança agradecendo por uma gentileza que ela nem sabia que tinha dado. O que seu pai faz? Adelaide perguntou, mesmo sabendo. Ele limpa, Bela disse simples. Mas antes construía coisas importantes. Ele não fala muito disso. Diz que o trabalho importante é o que ninguém vê. Adelaide engoliu seco. Sentiu o peso da medalha no bolso. O peso das escolhas dela. Antes que falasse mais. Bela sorriu de novo e virou para sair. Obrigada, dona Adelaide. Meu pai diz que você é do tipo que vê as pessoas. Espero que seu dia seja bom. A porta fechou. Adelaide sentou.
mãos tremendo. Tirou a medalha e ficou olhando. Quem era esse homem? Por que as palavras da filha dele pareciam o espelho da alma dela? Não demorou para saber. À tarde, Damien Cruz, o diretor financeiro, entrou com tablet e sorriso afiado. Damien, 40 anos, alto magro, pele clara, rosto comprido, cabelo loiro penteado para trás. Olhos cor de tempestade. Terno cinza claro. Relógio de diamante brilhando como ameaça. Adelaide, Damien disse, voz lisa como óleo. Temos um problema. Acho que sei quem tá por trás do vazamento. Adelaide ergueu os olhos. Quem? Damien colocou o tablet na mesa. Na tela, log de servidor da noite anterior. Acesso não autorizado. No fim, ID de terminal de manutenção. O faxineiro Damien disse. Henrique Santos. Entrou na sala de servidores ontem à noite. Mexeu no sistema. Adelaide sentiu o estômago cair. Olhou o log. Horários batiam. Acesso era real. Mas algo parecia errado. Henrique tinha salvado ela de cair. A filha agradeceu. Ele carregava a medalha do pai. Tem certeza? Ela perguntou. O sorriso de Damien aumentou. A evidência é clara. Recomendo suspensão imediata e investigação completa. Não dá para correr mais risco. Adelaide olhou a tela. Pensou na foto do pai. No sorriso da Bela. Na medalha. Mas também pensou no conselho, na mídia, no contrato de 4 bilhões. Na reputação. No controle. Suspende ele, ela disse baixo. E confisca tudo que ele trouxe pro prédio. Damien assentiu, satisfeito nos olhos cinza. Saiu sem dizer mais nada. 1 hora depois, Henrique Santos foi escoltado para fora da torre. Tiraram crachá, chaves e a medalha selada em saquinho plástico. Henrique não resistiu. Não gritou. Só assentiu, rosto calmo, olhar distante. No saguão viu Bela esperando na entrada. Como sempre, para encontrar ele depois da escola. Quando viu os seguranças, o rostinho dela amassou. Pai, voz pequena. Henrique se abaixou. Mãos nos ombros dela. Vai ficar tudo bem, disse suave. Às vezes as pessoas erram. Às vezes não veem a figura toda. Mas a gente vai ficar bem. Mas eles levaram sua medalha, Bela sussurrou. Levaram a medalha do vovô Carlos. Henrique puxou ela pro colo. A medalha não faz quem eu sou. Você faz. Saíram de mãos dadas. Entrando na chuva. Naquela noite, Adelaide não dormiu. Andou pelo apartamento enorme e vazio. Serviu vinho, mas não bebeu. Parou na janela, olhando as luzes da cidade. Sentindo um vazio no peito. Fez o que achava certo. Protegeu a empresa. Seguiu a evidência. Mas o rosto da Bela não saía da cabeça. A menininha que agradeceu. A menininha cujo pai ela acabou de destruir. Finalmente fez algo que não fazia há anos. Abriu o escritório antigo do pai, trancado desde o AVC. Cheiro de couro e papel velho. Na mesa, pilha de cadernos. Diários que o pai manteve décadas. Nunca leu. Tinha medo do que ia encontrar. Medo de ver decepção. Medo de ver que não era a filha que ele queria. Mas naquela noite abriu o primeiro. Leu. Entradas espalhadas, letra cuidadosa do pai. Algumas sobre negócios, outras sobre família. Mas uma de quase 15 anos atrás parou ela. Hoje conheci um jovem engenheiro que salvou minha vida. Nome, Henrique Santos. Me tirou de um veículo em chamas no Afeganistão. Usou uma caneta para me manter respirando. Ficou comigo mesmo com tiros unindo. Não sei se ele entende o que fez. Não quer condecoração. Não quer medalha. Só quer voltar para casa e viver em paz. Falei para ele, se um dia precisar de algo, me procura. Falei para confiar em quem se abaixa para consertar erro pequeno, porque são esses que veem o que os outros perdem. Se eu esquecer isso, se eu virar o tipo de homem que julga pela aparência em vez da ação, espero que alguém me lembre. Se você estiver lendo isso, Adelaide, e se um dia encontrar Henrique Santos, confie nele. Mesmo se estiver carregando vassoura. As mãos de Adelaide tremiam. Leu de novo. E de novo. O pai sabia. Sabia que Henrique estava ali. Confiança nele. E ela jogou ele fora. Fechou o caderno. Levantou. Mente a mil. Se Henrique acessou o servidor, talvez não fosse para sabotar. Talvez para proteger. Talvez tenha visto o que ela perdeu. E se fosse verdade? Ela tinha cometido um erro terrível. Pegou o telefone. Ligou para a assistente. Preciso do endereço do Henrique Santos. E marca um encontro. Hoje à noite. 2 horas depois, Adelaide parou na frente de um prédio simples em Vila Madalena. Chuva parou.
mas rua ainda molhada, refletindo luzes âmbar. Subiu até o terceiro andar, bateu na porta, abriu. Henrique ali de regata e jeans. Cansado, mas sem surpresa. Dona Adelaide disse baixo. Preciso falar com você, ela disse. Por favor. Henrique deu passagem. Apartamento pequeno, mas limpo. Sofá com cobertor jogado. Mesa de cozinha cheia de desenhos. Piano no canto. Bela dormia no sofá, encolhida no cobertor. Henrique apontou a mesa. Adelaide sentou. Li o diário do meu pai, ela disse. Colocou a medalha na mesa entre eles. Ele escreveu sobre você. Sobre o que você fez por ele. E acho que cometi um erro. Henrique olhou a medalha, mas não pegou. Você fez o que achou certo, disse. Não, Adelaide disse, voz falhando. Fiz o que achei seguro. Tive tanto medo de parecer fraca, que parei de olhar de verdade. Mãos fechadas em punho. Me diz a verdade. Você entrou no servidor? Sim, Henrique disse. Por quê? Porque alguém colocou uma porta dos fundos na rede. Encontrei durante a ronda. Isolei para não causar mais dano. Registre tudo e mandei pro e-mail antigo que seu pai criou. Eu tava tentando ajudar. Adelaide sentiu lágrimas nos olhos. Tinha sido tão errada, tão cega. Por que não contou pra ninguém? Porque ninguém ia acreditar, ele disse simples. Sou só um faxineiro. Você não é só nada, Adelaide disse com força. Você é o homem que salvou meu pai, que tentou salvar minha empresa. E eu te joguei fora como se não valesse nada. Henrique olhou para ela um tempo longo. Depois esticou a mão pela mesa e empurrou a medalha para ela. Fica com ela. É do seu pai, não minha. Não, Adelaide disse. Empurrou de volta. É sua. E vou provar. Se inclinou para frente. Preciso da sua ajuda. Se tem porta dos fundos, alguém colocou. Alguém com acesso alto. Alguém que queria ver a empresa ruir. Me ajuda a achar quem foi. Me ajuda a consertar isso. Henrique hesitou. Olhou para Bela dormindo. E minha filha? Vou garantir flexibilidade para você, Adelaide disse. E que ela tenha toda a chance que merece. Por favor, Henrique. Não consigo sem você. Henrique ficou quieto um tempo. Pois assentiu. Tá bom, mas do meu jeito. Quietinho. Cuidado. Sem holofote. Combinado, Adelaide disse. Apertaram as mãos sobre a mesa. Pela primeira vez em meses, Adelaide sentiu algo quase esquecido. Esperança. Nos 3 dias seguintes, Henrique e Adelaide trabalharam escondido. Henrique ganhou acesso temporário como consultor de operações, mas manteve a farda de faxineiro. Andava pela torre como fantasma, checando sistemas, rastreando dados, seguindo migalhas digitais que só quem tem treino vê. Adelaide dava cobertura, reuniões, desviava perguntas, mantinha o conselho ocupado. O que acharam era pesado. A backdoor não era hack simples, parte de esforço coordenado para roubar código proprietário e vender para concorrente, a Leadvort Tech. E quem tinha acesso? Nível CFO. Damien Cruz. Henrique rastreou até uma conta fantasma que Damien criou, escondida nas permissões da empresa. A conta mandava pacotes criptografados pequenos, horários para não dar bandeira. Quando Henrique montou uma armadilha, o honeypot, com dados falsos sensíveis, Damien caiu. Acessou com credencial de CFO. Achou que roubava segredos valiosos. Mas tudo foi logado. Cada tecla. E câmera de segurança pegou o reflexo do relógio de diamante no monitor. Reflexo batendo exato com o horário do roubo. Adelaide olhou a prova na tela. Raiva, traição, clareza gelada. Damien manipulou ela. Enquadrou Henrique. Tentou destruir o que o pai dela construiu. O que você quer fazer? Henrique perguntou. Adelaide olhou para ele. Depois pro calendário. Reunião de acionistas amanhã de manhã. Conselho lá. Imprensa lá. Palco perfeito. Quero acabar com isso. Em público. Na manhã seguinte. Sala de reunião do 58º andar lotada. Acionistas, conselho, jornalistas. Damien na frente, apresentação pronta. Sorriso confiante. Relógio brilhando. Adelaide entrou atrasada, Henrique do lado. Sorriso de Damien vacilou. Antes de começar, Adelaide disse, voz cortando o burburinho. Tenho algo para mostrar. Andou até a frente. Pegou o controle da mão de Damien. Clicou. Vídeo antigo na tela. Granulado, câmera militar. Veículo pegando fogo no deserto. Fumaça, chamas. Homem de farda arrastando o outro para fora.
O segundo era Carlos Monteiro. O primeiro, Henrique Santos. Esse é o homem que vocês veem do meu lado, Adelaide disse. Henrique Santos. Há 15 anos salvou a vida do meu pai no Afeganistão. Há 6 dias, salvou essa empresa. Clicou de novo. Logs de servidor. Horários. Registros de acesso. Armadilha. Conta fantasma. Por fim, vídeo de segurança. Dummy na mesa dele. Reflexo do relógio alinhado com transmissão dos dados roubados. E esse, Adelaide disse, virando para Damien. É o homem que tentou destruir tudo. Sala explodiu. Damien branco. Tentou falar, negar. Adelaide clicou mais uma vez. Áudio tocou. Voz de Damien em ligação com o executivo da Leadvort. Falando de pagamento por código roubado. Portas do fundo abriram. 2 agentes da PF entraram. Damien Cruz, disse. Você está preso por espionagem corporativa e roubo de segredos comerciais. Damien abriu e fechou a boca como peixe fora d'água. Algemas. Levaram embora. Acionistas em silêncio chocado. Depois, uma pessoa começou a bater palma. Outra. A sala inteira. Adelaide virou para Henrique. Ele quieto, mãos ao lado do corpo. Ela ergueu a medalha. Isso é seu. E minha gratidão também. Aplausos mais fortes. Flash de câmera. Mas Henrique balançou a cabeça. Seu mundo é barulhento demais para mim e minha filha. Quero só voltar para casa. Adelaide sentiu lágrimas. Então deixa eu fazer algo por você. Deixa eu garantir que a Bela tenha o futuro que merece. Henrique olhou longo. Depois assentiu. 3 semanas depois. Adelaide no saguão da Torre Monteiro. O lugar mudou. Onde era vidro frio e aço. Agora madeira quente, bancos confortáveis, luz suave. No centro, um piano de cauda brilhante. Ao lado, vitrine com 2 objetos. Uma vassoura e a medalha de bronze. Placa. Em homenagem a quem vê o que os outros perdem. Em memória de Carlos Monteiro. Com gratidão a Henrique Santos. Bela no piano. Mãos pequenas nas teclas. Tocava melodia simples contando o ritmo com os dedinhos. Ao redor, crianças da cidade ouviam. Parte do novo programa de bolsa de música que Adelaide criou. Chance para crianças como Bela aprenderem, crescerem, sonharem. Henrique no fundo, camisa simples e jeans. Aceitou o cargo de consultor de segurança. Trabalhava nos bastidores, revisando sistemas, treinando gente, sem nunca entrar no holofote. Adelaide garantiu horário flexível. Mensalidade da Bela paga. Eles cuidados. Adelaide ficou do lado dele, olhando as crianças. O conselho questionou a bolsa. Questionou homenagear um faxineiro. Mas ela bateu o pé. E aos poucos a empresa mudou. Cultura amoleceu. Pessoal começou a olhar 2 vezes. A ver além do cargo. A confiar em quem se abaixa para consertar erro pequeno. Naquela noite, pôr do sol, luzes da cidade acendendo. Adelaide andou pela torre mais uma vez. Parou na vitrine. Olhou vassoura e medalha. Pensou no pai. Na lição que quase perdeu. Às vezes pensou. A gente é salvo por quem nem espera. E às vezes, se tiver sorte. Aprende a ver antes que seja tarde. 1 ano depois. Jardim no terraço da torre cheio de crianças. Corriam entre flores rindo. Vozes alegres contra o céu de fim de tarde. Bela num pianinho, tocando composição dela mesma. Chamava Herói Sem Medalha. Melodia simples forte. Cada nota clara e verdadeira. Henrique perto conversando baixo com paz. Ainda roupa simples. Ainda fugindo de holofote. Mas olhos mais leves. Peso aliviado um pouco. Adelaide olhava da porta. Na mão, uma revista. Capa, o faxineiro que virou guardião. Fotos de Henrique e de Bela do programa de bolsa. Matéria sobre segundas chances, valor escondido, poder de ver as pessoas como são. Dobrou a revista. Guardou. Não precisava ler. Ela tinha vivido. Quando o sol desceu pintando o céu de ouro e rosa, Adelaide saiu pro terraço. Ficou do lado de Henrique. Olhou as crianças brincarem. Lá longe, um piano tocava. No reflexo da torre de vidro, dava para ver a cidade, as pessoas, a luz. Dava para ver tudo. Se souber olhar.